Olá, primeiro ano, professora Carolina. Hoje eu vou gravar para vocês uma aula com alguns exercícios sobre a segunda lei de Newton. Vamos lá para o primeiro. Aplicando uma força de intensidade de 30 newtons sobre um corpo, o mesmo passa a experimentar uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Qual a massa desse corpo? Então, como eu gosto de fazer com vocês, né, sempre tirar os dados do exercício. Força, ou também pode colocar força resultante, massa, aceleração. A fórmula para a segunda lei de Newton é Fr igual massa vezes a aceleração do corpo. Lembrando as unidades, força é medido em newtons, massa, quilogramas, e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Depois de tirar os dados, o que nós devemos fazer? Colocar eles aqui, ó. Então, força de 30 newtons. A massa é o que o problema quer descobrir. E a aceleração, nesse caso, 10 metros por segundo elevado ao quadrado. Muito importante. A unidade para aceleração é metros por segundo ao quadrado. Daí é só substituir lá na fórmula. Fr igual a m vezes a. Como eu quero descobrir a massa, eu posso isolar ela. Massa vai ser igual, então, a força resultante dividida pela aceleração. Massa vai ser a força resultante, que no nosso caso é 30, dividido pela aceleração, que é 10. Isso vai ficar, então, 3 quilogramas. Então, a resposta é massa igual 3 quilogramas. Vamos para a segunda situação problema. Uma pessoa de massa 80 kg está no polo norte da Terra, onde a aceleração da gravidade é suposta com módulo igual a 10 metros por segundo. Determine o peso dessa pessoa em newtons. Peso também é uma aplicação para a segunda lei de Newton. Então, P é igual a M vezes a aceleração da gravidade local, que nesse caso aí é a gravidade na Terra. Então, nós vamos estar determinando o peso na Terra. Tirando os dados, a massa da pessoa, 80 quilogramas. A gravidade aqui na Terra, de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Tem problemas que utilizam o 9,8 também. E nós teremos que determinar, então, peso aqui na Terra. Voltando lá para a fórmula de aplicação, peso na Terra vai ser igual a massa, que é 80, vezes a gravidade, que é 10. Então, peso na Terra igual a 800 newtons. Vamos supor agora que essa mesma pessoa se deslocasse para a Lua. Na Lua, a gravidade é de aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. O que você faria, então? Peso na Lua é igual a massa. Lembrando que a massa não se altera, independente do local que essa pessoa se localize. Vezes a gravidade na Lua agora. Então, o peso na Lua seria m vezes 1,6
Esse M é a mesma massa lá do problema anterior, que é 80. Então, ficaria peso na Lua é igual a 80 vezes 1,6. Peso na Lua, vamos fazer o cálculo aqui. 1,6 vezes 8 e depois a gente acrescenta o zero. 6 vezes 8 é 48, é 4. 8 com 4, 12. Daí um zero aqui, um zero aqui. Como nós temos uma casa para caminhar, então vai ficar 128 newtons. Esse é o peso lá na Lua. Vamos para mais uma situação, problema. Um corpo adquire aceleração de 4,0, que você pode simplesmente usar 4 metros por segundo ao quadrado, quando sofre uma força resultante de 3.200 newtons. Qual a massa do corpo em quilogramas? Então, vamos lá tirar os dados. Força resultante é igual a 3.200 newtons. A aceleração é igual a, pode pôr 4 metros por segundo ao quadrado. E o que nós queremos descobrir? A massa. Vamos, então, aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como eu quero descobrir a massa, M é igual a força resultante dividido pela aceleração. Então, a massa vai ser igual a 3.200 dividido por 4. Quando você fizer esse cálculo, então, 800 quilogramas. Lembrando que a massa ela é medida em quilogramas. Vamos para mais alguns exercícios de aplicação lá da segunda lei de Newton. Um corpo de massa meio quilograma, então M igual a meio quilograma, está sob a ação de duas forças. Agora vem uma questão interessante. Vamos desenhar essas duas forças. Então, você faz lá um bloquinho. A massa dele é meio quilograma. Essas duas forças, elas estão para o mesmo lado. Então, a F1 vale 20, então ela é um pouco maior. F1, ela é igual a 20 newtons. A F2, ela é um pouquinho menor e corresponde a 15 newtons, para o mesmo lado. Antes de eu fazer o cálculo para a descoberta da aceleração, eu preciso achar a força resultante. Quando as forças estão posicionadas para o mesmo lado, a resultante é a soma delas. Então, vai ficar força resultante é igual a F1, mesmo lado, então, mais a F2. Então, a força resultante será a F1, que é 20, mais 15, que corresponde ao valor da F2. Então, a força resultante, ela é igual a 35 newtons. Agora, eu vou desenhar esta força resultante aqui. Ó, então, ela fica no meio, entre as duas, e ela é maior que elas. Então, no caso aqui, a FR, ela é igual aos 35 newtons.
Então, agora, tendo a minha força resultante, eu vou poder achar a aceleração. Força resultante, ela é igual a 35 newtons, e eu quero achar a aceleração. Então, como a gente já viu lá atrás, né? A vai ser igual a FR dividido por M, quando eu isolo a letrinha que eu quero. Então, A vai ser igual a 35 dividido por meio, que vai dar 70 metros por segundo ao quadrado. Agora, nós temos uma outra situação, problema, que a massa também é meio quilograma, ela está sob ação também de duas forças, só que tem o diferencial aqui, ó, para lados opostos, para lados contrários. Então, vamos fazer um desenho também. Um bloquinho. A massa dele é meio quilograma. Daí você pode escolher para qual lado você quer colocar as forças. Eu vou colocar F2 para cá. F2 vale 15 newtons. E vou colocar F1 um pouco maior. Aqui. F1 igual a 20 newtons. Qual que é o diferencial para a questão anterior? É que neste caso, quando nós temos forças para lados opostos, para lados contrários, nós vamos fazer a maior menos a menor. Neste caso, nós temos que a F1 é a maior, então nós vamos fazer F1 menos F2, mas poderia ser o contrário, caso o F2 fosse maior. Então, força resultante é igual a maior menos a menor. Força resultante, então, vai ser a F1 menos a F2. Força resultante vai ser 20 menos 15 agora. Então, a força resultante, 5 newtons. Tendo a nossa força resultante, fica fácil calcular a aceleração para este caso aí. Então, nós temos que a massa, meio quilograma, a aceleração é o que eu quero descobrir e força resultante é igual ao que nós achamos lá, 5 newtons. Então, vamos calcular a força resultante. Então, desculpe, nós vamos calcular a aceleração, né? Então, a aceleração é igual a força resultante dividida pela massa. Então, a aceleração vai ser 5 dividido por meio. Então, A vai ser igual, vamos fazer o cálculo aqui para vocês relembrarem, né? 5 dividido por meio. Daí, nós temos que igualar as casas decimais. Então, vai ficar 5,0 dividido por 0,5. Tira as vírgulas. Então, isso aqui vai ficar simplesmente 50 dividido por 5, que vai dar 10. Então, a aceleração aqui será de 10
metros por segundo ao quadrado. Tanto que aqui eu digitei a resposta errada, né? A é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, nós vamos para o último exemplo da aula de hoje, que é a situação onde nós temos forças perpendiculares. O que significa forças perpendiculares? Significa forças que formam entre si um ângulo de 90 graus. Então, nós vamos desenhar o objeto. Nosso objeto tem massa de 4 quilogramas e as forças para a gente apresentar aqui a resultante. Ah, perdão, aqui nesse exemplo eu esqueci de colocar a resultante. A resultante, ela fica para o lado do maior. Então, a força resultante ficaria aqui, ó. FR igual a 5 newtons, tá? Então, voltando para o nosso último problema aqui, eu vou desenhar um bloquinho. De massa 4 quilogramas e as forças atuando aqui nele. Colocar a primeira, que eu vou chamar ela de F1, 12 newtons, e a F2, que eu vou chamar lá de 16 newtons, formando um ângulo de 90 graus, ou seja, perpendiculares. Daí eu vou fechar aqui, ó, esse retângulo. E a resultante sai aqui no meio, ó. A FR. Que eu quero descobrir quanto ela é. Quando nós temos forças que formam um ângulo de 90 graus, nós temos que aplicar Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele nos diz o seguinte, utilizando essas variáveis aqui. Força resultante ao quadrado é igual a força 1 elevado ao quadrado mais a força 2 elevada ao quadrado. Daí, tendo isso, nós vamos então ter força resultante ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Força resultante ao quadrado vai ser igual a 144 mais 16 ao quadrado, que é igual a 256. Força resultante ao quadrado é igual a 400, que é a soma dos dois lá. Ao quadrado, vamos ter que tirar raiz. Então, a força resultante vai ser igual a raiz quadrada de 400. Força resultante igual a 20 newtons. Descoberta a nossa força resultante, nós vamos... Isso era a nossa letra A, né, ó, para descoberta da força resultante. Na letra B, ele quer saber a aceleração do nosso corpo lá. Então, a massa dele é 4 quilogramas. E a força resultante, como nós acabamos de determinar, ela vale 20 newtons. Então, para descobrir essa aceleração, né, nós vamos fazer o seguinte. A é igual a FR dividida por M. A
é igual a força resultante 20 dividido por 4, então A é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, essas foram as nossas explicações de hoje. Bons estudos para todos.